Irmãos, boa noite. Vamos fazer uma oração. Depois da oração, eu peço que os irmãos abram, por favor, as Bíblias no primeiro capítulo de Filipenses, tá? Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção, ó Pai, termos uma igreja e sermos salvos por Cristo Jesus. E também, ó Senhor Deus, sermos Teus servos. Que o Senhor abençoe esse momento de estudo. Abençoe, ó Senhor Deus, para que todos nós possamos aprender um pouco da Tua vontade e da Tua pessoa, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, é uma carta curta, e eu e o pastor Viana, a gente vai estudar com os irmãos essa carta nas próximas quartas, tá? Então hoje, a gente vai ficar só nos versos 1 e 2. Então, vamos lá. A Bíblia diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá estudar um pouquinho. Nós precisamos pensar em cartas como essa, lembrando de uma coisa. Paulo aqui, ele está preso, tá? Por favor, se você tiver ainda aberto aí, no verso 13, você já vai ter essa convicção. O verso 12 diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, essa é uma das cartas que Paulo está preso. E aí é o seguinte, irmãos, vamos lembrar de uma coisa. Vamos lá, faz de conta que é EBD. Faz de conta que é EBD, tá? Quem fala para mim as cartas de Paulo? Faz de conta. Olha, eu vou falar os evangelhos, só para a gente lá, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João, ó. Consegui. Aí o livro histórico, Atos. Aí vem as cartas de Paulo. Aí é aquele negócio. Vamos lá. Hebreus foi escrito por Paulo ou não? Como tem dúvida, a gente tira Hebreus e deixa Hebreus nas cartas gerais. Lembra disso? Certo? Então vamos lá. Então, diga aí qual é a primeira carta, não na sequência. Na sequência, irmãos, a gente tem dúvida se é Gálatas, a primeira carta, ou 1 Tessalonicenses. A última carta a gente sabe qual é, certo? Qual é? 2 Timóteo. Então, ó, é a primeira, a gente tem dúvida. Eu torço que seja Gálatas a primeira, porque eu gosto de pensar que Gálatas é a primeira, mas só gosto. Eu nem tenho condições de discutir isso com alguém. Vamos lá. Quem me ajuda? Vamos começar com Romanos, é uma boa ideia? Romanos, e aí? 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, não é isso? Deu 13? A gente fez certinho? Pulamos alguma? Não? Só que nem todo mundo falou, ou porque está com preguiça, ou porque não sabe, tem que saber. Então Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí depois vem Tito e Filemão. É isso? Joia. Agora a gente vai fazer um exercício. Quem foi que escreveu Filipenses? Quem escreveu Filipenses? Paulo. Paulo é o autor, né? Só que aqui ele fala Paulo e Timóteo. Bacana, né? Mas vamos lá, agora já que a gente já sabe quais são as cartas de Paulo, vamos ver como é que elas são escritas no começo. Vamos começar com Romanos capítulo 1, verso 1. Vamos lá, fazer um exercício bíblico aqui. Vamos lá? Romanos capítulo 1, verso 1.
Bom, a Bíblia diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Bom, quem escreve Romanos é que assim, quem assina Romanos é Paulo, quem escreve é Tércio, né? No capítulo 16 você vai ver isso aí. Bom, vamos para 1 aos Coríntios. Capítulo 1, verso 1. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Joia. Não temos muito, né, sobre esse irmão. Vamos para 2 Coríntios. Vamos lá. Vamos caminhar nos primeiros versos aí de cada carta de Paulo. Vamos lá, hein? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é o verso 1, tá? Pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Opa, uma vez, conte comigo. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, depois a gente vai para Gálatas. Então, Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos continuar. A gente vai para Efésios. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bom, Filipenses a gente vai ficar nela, então a gente vai pular. Vamos para Colossenses. A Bíblia diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, 2. Vamos lá. Vamos continuar. 1 Tessalonicenses. Verso 1 de 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui tem Timóteo, contamos 3, né? Vamos lá. Segundo aos Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Contamos 4. Ele tem 13 cartas. Vamos continuar aí para Timóteo. Timóteo não pode escrever para ele mesmo, certo? Tudo bem? Tito é uma carta pastoral também, né? Esses dois trabalhavam juntos, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, lá em Tito 1:1, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. E quando você vai para Filemão, a Bíblia diz, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Olha, será que alguém pode pôr o relógio aqui para mim? O relógio aqui, ó, só para eu não me perder, que eu já estou perdido, eu acho. Não, estou bem. Bom, quantas vezes aparece o nome de Timóteo junto com Paulo nas suas cartas? Mas como a gente tem Filipenses, né? Lembra, a gente pulou Filipenses. Não, tudo bem, eu ponho meu relógio, não apareceu não. Ah, apareceu, agora apareceu, obrigado. Então, 6 cartas. Bom, a gente precisa olhar para isso daqui e pensar um pouco. E essa aqui é diferente de todas. É bacana essa daqui, hein? Esse começo. Como Paulo se apresenta, irmãos? Como é que Paulo se apresenta nas cartas? Você percebeu? Ótimo, isso mesmo, né? Ele se apresenta como servo, mas ele se apresenta como apóstolo, isso. E aqui, você pode perceber, ele não faz isso. Muito bacana, né? A única vez, não a única, mas eu digo assim, ele não faz isso nessa carta. Bom, irmãos, Paulo e Timóteo,
das 13 cartas, Timóteo estava lá. Então, duas possibilidades. Timóteo era o secretário de Paulo. Se você lê alguns textos sobre Paulo, você sabe que ele tinha um espinho na carne. Se você lê os textos de Paulo, você sabe que ele tinha um problema tal que ele fala aos Gálatas, se possível fosse, os Gálatas dariam os olhos para ele. Então, uma das coisas que se pensa é que o apóstolo Paulo tinha um problema de visão muito grave. A gente sabe que o apóstolo Paulo era um homem deformado. Quando você pensar no apóstolo Paulo, você não pode pensar num homem como nós. Você tem que lembrar que Paulo passou pelas 39 chibatadas, mas não foi uma vez. Paulo passou pelas 39 chibatadas 5 vezes, eu acho, se não me falha a memória, 5 vezes. E pode ter acontecido de fazer o seguinte: ele não podia levar 40, né? O Velho Testamento não permitia que desse 40 chibatadas. Pode ter acontecido que ele leva 39, a família vai, cuida dele, e ele volta para levar outras 39 quando ele está bem de saúde. Pode acontecer isso, pode ter acontecido isso na vida dele. Então, ele passou pelos açoites. Então, a gente tem que sempre lembrar de Paulo, um homem com muitos problemas físicos. Muito bem. As pessoas precisavam escrever para ele? Isso aí a gente não tem dúvida, porque ele fala, aqui está com a minha letra. Tem hora que ele assina. Com grandes letras escrevo, por exemplo. É um sinal que ele estava escrevendo naquele momento. Pode ser secretário? Pode. Porém, a outra possibilidade é que aqui esse homem, ele é realmente um cooperador. Então, vamos imaginar que Paulo, ao escrever, Timóteo, conhecendo os filipenses, ele podia também falar, está acontecendo tal coisa lá. Foi desse jeito que nós tratamos tal assunto. São duas possibilidades. A gente pode cravar uma ou outra. Foi Timóteo que escreveu. Como um secretário, Paulo ditava e Timóteo escrevia. A gente pode falar, mas podemos afirmar com certeza? Não. Mas a gente também pode pensar numa coisa como essa. Presta atenção nisso daqui, verso 19 do capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, verso 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. Então, espera aí. A carta tem que chegar antes de Timóteo. Você concorda comigo? Se ele está mandando uma carta e está falando, sou eu e Timóteo que estamos falando com vocês. E ele diz na própria carta, em breve vou mandar Timóteo. Timóteo era alguém conhecido deles. Timóteo era uma pessoa que tinha também influência nos filipenses. Olha só, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Então, olha só, irmãos, Timóteo, ele conhecia esse povo? Sim. Timóteo tinha influência nesse povo? Sim. Timóteo era um daqueles que andavam com Paulo e que a gente precisa dentro do corpo local da igreja. Companheiros. Sabe o que é um companheiro? Sabe o que é uma companheira? É alguém que está tão junto da gente, tão junto da gente, tão junto da gente, que não dá tempo de ir em casa para almoçar. Aí come pão junto. Por isso que é companheiro. A gente precisa desse tipo de gente no meio do povo de Deus. Timóteo era uma pessoa assim para Paulo. Então vamos voltar para o verso 1, do capítulo 1 de Filipenses. Paulo e Timóteo, percebam, servos de Jesus Cristo. Agora, irmãos, é um momento para a gente parar um pouquinho e lembrar desse termo servo. Nunca pense, uma pessoa lendo essa carta, ou Paulo escrevendo isso, ou Timóteo escrevendo isso, ou Jesus Cristo falando sobre isso, você não pense na ideia de servir aqui na igreja. Não é essa a ideia. Olha só, o servo aqui na igreja, muitas vezes ele não é chamado. Olha só,
Vocês percebem que de vez em quando eu falo disso? A pessoa não é chamada, ela é uma pessoa voluntária. Então ela serve aqui em Vila São José. Dá para entender isso? Ela vai embora quando ela quer. Quando ela quer, ela vai embora, porque ela é voluntária. Existem igrejas que ela tem tantos trabalhos, tantos tipos de trabalho, que para você ser um voluntário, olha só, pastor Viana, assina um termo de voluntariado, para depois, aqueles voluntários de má índole, não processarem a igreja por direitos trabalhistas. Vocês sabem disso? Tem igreja que, não, você vai assinar. Quer trabalhar aqui? Claro que pode. Mas você vai assinar, porque a gente não vai pagar processo trabalhista para voluntário. Isso aqui não é um emprego. Em Vila São José, a gente nunca precisou fazer isso. Será que um dia a gente vai precisar? Não sei. Outro dia, eu estava vendo uma pessoa falar sobre batismo de menores. Sabe o que ela orientou? Pegue a assinatura dos pais, com autorização, tudo registrado dos pais e dos dois. Teve ele falando, aí é claro que eu não sei, ele falando que uma criança foi batizada, a mãe levou, o pai processou a mãe e ganhou indenização da mãe por causa disso. Quando você olha para servo aqui, não pense na gente. Muito bem. Neil, qual é a palavra aqui? A palavra é escravo. Mas não pode também pensar no crime praticado devido à raça. Foi praticado no tráfico negreiro para a América. Não pode pensar nisso. Também não é isso. Nessa época aqui, vamos lembrar, tinha escravos que era senhor de escravos. Certo? Tinha escravo que, dependendo do senhor dele, era um cargo especial em Roma. Então, espera aí. Que escravo é esse aqui? Quando a gente olha para cá, a gente tem que pensar em total submissão e humildade. É nisso que a gente tem que pensar. E pensar em ser escravo, sim. Escravo que tem um senhor. Pensar que não faz o que quer. Pensar que quando Paulo manda Onésimo para Filemão, ele entrega a carta para Onésimo, e talvez aquilo seja sua sentença de morte. Quando Onésimo chega, ele chega, claro, com a carta, o apóstolo Paulo entregou a carta, para você ler, pronto. Se ele colocasse a carta de lado e por acaso matasse Filemão, não tinha problema nenhum, era dele. É assim que a gente tem que pensar nesse servo aqui. Esse servo, irmãos, não vai embora. Esse servo aqui, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ele não tem vontade. Eu até li um texto para os irmãos da viagem missionária. O último texto que eu li para os irmãos da viagem missionária. É minha obrigação, Paulo fala, pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar. Irmãos, quantos de nós temos falado coisas como essa? Quantos de nós temos falado coisas como essa? É esta ideia aqui, é de total submissão a alguém que não tem vontade, porque aquele negócio, irmãos, vamos lá, você algum dia, na boa, não precisa ter vergonha não, você falou assim, não estou com vontade de trabalhar? Vários. Sabia que isso acontece comigo também? Sabia? Não estou com vontade de trabalhar. Irmãos, o que você acha que eu faço? eu vou trabalhar. Vocês também vão? Ou vocês falam assim, hoje eu não vou? Não vai? Vai. Agora, com o Senhor Deus, parece que a gente negocia. A ideia aqui, irmãos, é que não dá para negociar com Deus. Senhor, o Senhor me chamou. Eu estou aqui. E eu vou. Se eu tenho que levar 5 quarentenas de açoite menos 1, eu vou levar.
Se eu tenho que ficar 14 anos me preparando para depois eu começar meu ministério, tá bom. Se no começo do meu ministério Barnabé vai mandar em mim, não tem problema nenhum. Se eu vou ter que fugir de vez em quando, tá bom. Eu vou te obedecer. Ah, eu vou ser preso? Tá jóia. E não pense em cadeia igual essa prisão aqui, pastor Viana. Não é essa. Não, queima o colchão. Nem tem, né? Nem tem, tudo bem? Mas queima o colchão para você ver. Você queima o colchão, com a mesma fogueira do colchão, eles jogam você lá dentro. Não vai pensar em prisão igual hoje. Está preso. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou. Mas só que você vai ser decapitado, Paulo. Pois é, estou indo. Essa é a ideia aqui de servo. Não é esse negócio de que estou servindo a Deus, né? E parece que é até romantizado, não, irmãos. É aquele negócio de Moisés. Fez tudo o que tinha para fazer. O que o povo queria fazer com Moisés? Apedrejá-lo. Lembra? O que ele fala? Não aguento. Eu não aguento uma coisa dessa. Aí Deus vem, intervém. É isso. Esse é o nosso negócio. Só que a gente tem um montão de outras obrigações. Só que parece que de vez em quando a gente é servo nas coisas. A gente, servo no conceito de hoje. E a gente não pode pensar nisso. Qualquer ordem de Deus, irmãos, qualquer ordem de Deus, você só vai mostrar que você realmente ama a Deus, obedece a Deus quando você entrar em ação. É essa a ideia. Então vamos continuar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo. Muito bom. Então é o seguinte, você percebeu que é tudo em, de, por ou para Cristo? Já percebeu isso na Bíblia? Já percebeu isso? Então, olha só, olha como que é esse texto aqui, presta atenção. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Aí a Bíblia continua, a todos os santos em Cristo Jesus. Então é assim, irmãos, quando a gente olha para nós, a gente tem dois tipos de relacionamento com Cristo, olhando para um texto como esse. O primeiro é de salvação. Então, a gente só pode ser servo dele porque um dia ele nos comprou. A gente só pode ser filho de Deus porque ele deu esse poder para nós. Lembra do texto? Ele deu esse poder para nós, de sermos chamados filhos de Deus. A gente só pode ser amigo de Deus porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou de amigos. Então, depende dele, para a gente ser, por exemplo, servos de Jesus Cristo. Então, não adianta alguém sem salvação falar que serve Jesus. Não serve. Sabe esse monte de gente falando, de vez em quando até aparece nas redes sociais uns cortes assim, de uma pessoa falando assim, Jesus Cristo é da hora. Você já viu isso aí? Já viu esse corte? Eu não vou falar o nome da pessoa aqui para não dar ibope para ele. Jesus Cristo é da hora, o problema é a torcida dele. Opa, peraí, está estranho isso aí, hein? Aí a outra, daí foi uma mulher. Não, Jesus, ele é legal, ele é demais. O problema é a torcida. O problema é o fã-clube, desculpa. O problema é o fã-clube. Está vendo? Não é de Cristo essas pessoas. Pode ter certeza disso, não é. Não é serva de Jesus Cristo uma pessoa dessa. Porque tem que ser de Cristo. Porque Ele nos salvou. E qual é o outro aspecto aqui? Ele nos sustenta. Nós somos salvos. Pronto. Está bom isso para nós? Está ótimo. Só a salvação estava bom. Lembra do exemplo do pastor Viana lá, que ele fala que quer ser o capacho? Está bom para mim. Não é? Só isso está bom. Excelente. Mas o problema é que tem mais. Sempre Deus tem mais para nós. Aí ele vem e nos sustenta. Porque ele está falando assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. E agora eu vou te falar uma coisa. E ele diz, como os bispos e diáconos. Irmãos, essa é a única vez que isso acontece. Então, se é a única vez, a gente não tem texto paralelo para isso aqui. Não tem. E é assim também. Quando você olha para os textos paulinos, que são as cartas de Paulo, você percebe uma coisa. Toda a autoridade
naquelas igrejas estava na pessoa de Paulo. Então a ideia, por exemplo, que a gente tem 2 pastores, a gente tem um pastor na congregação, né? Então se a gente contar que o Ricardo, ele, precisando do Ricardo, ele vai estar aqui, o pastor Ricardo vai estar com a gente. Então é o seguinte, a gente tem 3 pastores aqui, então é bênção, não é? Mas tem um monte de igreja que só tem um. Apoiado na palavra, guiado pelo Santo Espírito, enquanto esse homem estiver com seus pés nas Escrituras e caminhando nelas, irmãos, ele tem a autoridade que a igreja dá para ele. Aqui a gente vê bispos e diáconos, parece que nas igrejas paulinas, a liderança tinha mais gente. Você pode ver que em Tito, qual é a ordem de Paulo para Tito? Que estabelecesse presbíteros. Então parece que na era apostólica, nós tínhamos o apóstolo, então as igrejas pedrinas, as igrejas joaninas, as igrejas paulinas, ou até a igreja mateana, certo? Mateus escreveu um evangelho, talvez foi para o seu próprio povo, entendeu? Que ele cuidava. Esse tinha o apóstolo, pelo que tudo indica, tá? O apóstolo como aquele que realmente dirigia todas essas igrejas, e uma liderança grande na igreja. Eu não estou falando que aqui tem que ter uma liderança grande, aqui parece. E aí, irmãos, eu preciso terminar isso aqui, pelo menos esses 2 versos. Então, ele fala dos irmãos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ele nunca faz isso. E mais uma coisa, ele não cita mais bispos e diáconos aqui. Então, a igreja é para a comunidade, é para o corpo local ali. A gente sabe disso, mas a gente não sabe por que ele faz isso. Só que ele nunca fez antes, e ele não vai citar bispos e diáconos aqui na carta. Tá? Então vamos lá, para a gente terminar esses 2 versos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, irmãos. Aqui as 2 pessoas da Trindade, que realmente agem desta forma conosco, são dignas da nossa adoração. Então vamos lá, olha só. Primeiro, a graça. E a gente sempre tem que lembrar, irmãos, a graça é algo que Deus nos dá sem a gente merecer. Então, olha só, a gente merece o céu? Não, Deus nos dá. A gente merece a presença de Deus? Merecemos a presença de Deus? Não, Ele nos dá. Então, sabe, na simplicidade de um irmão, de vez em quando você está numa igreja ou outra, Senhor, pedimos permissão para entrar na sua presença. Isso é ofensivo para Deus. Porque eu entro com ousadia na presença de Deus. Livro de Hebreus. Sabe por quê? Porque Ele é meu Pai. Alguma vez, Tiago, Tércio, Davi, Rogério, pediram permissão. Pai, o que você está fazendo aí, menino? Não, vai lá chamar o pai, mãe. Por quê? Não, eu quero saber se eu posso entrar. Hein, irmã Mariana? Hein, pastor Viana? Pode entrar? Não, ele já chega, entra, pega, tira a roupa. Tira a roupa. Eu não estou falando que vai ficar pelado, mas tira a roupa, joga, solta o tênis. Abre o armário. Seus filhos já fizeram isso na sua casa? Os meus também, estranho, né? Eles chegam. De vez em quando até estão tão desligados que nem fala com o pai, com a mãe. De tão ousado que são. Já fizeram isso com vocês? Daí, aí, o irmão vai orar, de vez em quando eu escuto isso aí. Pedimos permissão para entrar na tua presença. Aí já acaba comigo, já acabou comigo isso aí já. Eu já, quase que eu não falo amém no final. Quando eu vejo isso aí, falo assim, ai, viu? Então, é a graça de Deus. Então a gente olha para isso. E é assim, irmãos, Ele dá a graça e Ele dá a paz. Então Ele dá não, né? Ele deseja a graça a eles e deseja a paz. A paz, irmãos, não é ausência de guerra como a gente tem falado. Paz é a plenitude de Deus. Então vamos lá. Tem alguém triste hoje aqui? Está em paz? Vamos embora.
A questão é, estou triste de tal forma que nem quero saber disso. Opa, tem alguma coisa errada com a gente. Porque o Senhor Jesus, a alma dele estava triste para morrer. No Getsemane. Quando Deus não respondeu, ele levantou e falou: é chegada a minha hora. Vamos embora. Estou em paz. Só que daí, irmãos, não é um boa noite. Eu tenho dito isso de vez em quando, eu não quero criticar, eu vejo muita gente, graça e paz. Tá bom, boa noite. A paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Passa o Senhor primeiro. O pastor Delbrando que brincava com isso aí. Lembra dessas brincadeiras, pastor Delbrando? A paz do Senhor, passa o Senhor primeiro, né? É uma boa noite. Não, irmãos, aqui não. Aqui é a graça da parte de Deus. Aqui é a paz que só o Senhor Jesus pode dar. Aqui é a graça, porque o Senhor Jesus é gracioso. Aqui é paz, porque Deus cuida da gente em qualquer circunstância. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele deseja aos filipenses. Vamos lá. Próxima quarta, vamos ver até onde a gente chega. Ou eu, ou o pastor Viana. Tá? Que Deus abençoe. Vamos orar para os irmãos de casa. Ó, uma boa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoe os Teus servos, ó Senhor Deus, que tem se dedicado à Tua obra, ó Pai, tem dedicado ao culto público, tem se dedicado à obediência ao Senhor, tem dedicado ao Senhor Deus suas vidas para fazer aquilo que o Senhor chamou cada um para fazer. Nos leve para casa em paz, nos dê uma noite de descanso e nos ajude, ó Pai, a estarmos juntos mais uma vez no próximo domingo, no próximo sábado, em nome de Cristo, amém. Sábado a gente tem ceia, não é isso?